Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas aqui no nosso curso de Programação C e hoje eu vou responder a dúvida do Rafael Mateus, que disse o seguinte: pode fazer um exemplo de fila com struct contendo vários tipos de dados? Ele postou esse comentário na aula 238, onde nós testamos a nossa estrutura de dados do tipo fila. E aí toda estrutura que a gente está fazendo, nós estamos trabalhando unicamente com o valor inteiro. Então, atendendo ao pedido do Mateus, vamos fazer uma fila aqui com vários tipos de dados. Então pega sua água, seu café, seu chá gelado, enfim, a bebida que você preferir, deixa seu like nessa aula e vamos programar mais um pouco. O código que eu tenho aqui foi o código que nós construímos nas aulas da playlist sobre a estrutura de dados do tipo fila. Então nós temos aqui um nó que vai compor a nossa fila, nós temos o inserir na fila, o remover da fila e o imprimir fila. Do mais, nós temos aqui a nossa função main com as opções para sair, inserir, remover e imprimir. Lembrando que uma estrutura do tipo fila é conhecida como estrutura FIFO, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai, ok? As inserções sempre são feitas no final da nossa fila e toda a remoção é feita no início da nossa fila. Se você não viu a construção desse código, eu vou deixar linkado aqui nos cards a playlist para a estrutura de dados fila. Confere lá essas aulas, ok? Para tirar a dúvida do Mateus, eu vou partir então desse código que nós já temos aqui, onde o nosso nó tem apenas um valor do tipo inteiro. Vamos então criar aqui novas estruturas? Ao invés de trabalharmos apenas com o tipo inteiro, vamos criar aqui uma struct pessoa. Então, typedef struct, eu vou dar um nome a essa struct de pessoa. E agora vamos inserir então aqui dentro quais informações uma pessoa tem. Bom, a primeira informação que eu vou colocar aqui é nome. Toda pessoa possui um nome e esse nome é um vetor de caracteres. O que mais que uma pessoa possui? Uma pessoa possui data de nascimento, porém eu não vou colocar data de nascimento aqui. Por quê? Perceba, a data de nascimento é composta por dia, mês e ano. Vamos criar uma outra struct então para esse tipo? Eu vou colocar aqui em cima então typedef struct, vou chamar essa struct de data. Por que apenas data e não data de nascimento? Porque uma data pode significar qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, a data de nascimento, pode ser a data de casamento, pode ser a data de contratação. Então eu vou apenas chamar esse tipo de data. E aí aqui dentro desse tipo data nós teremos um inteiro chamado dia, outro chamado mês e outro inteiro chamado ano. Pronto, agora que nós já temos o nosso tipo data, eu vou vir aqui no meu tipo pessoa e aí olha só, nós teremos aqui no nosso tipo pessoa uma data chamada data de nascimento. Então aqui eu vou identificar que essa variável representa a data de nascimento. O que mais que uma pessoa pode ter? Uma pessoa pode ter um endereço, concorda? E um endereço é uma série de informações como nome da rua, nome do bairro, nome da cidade, do país, o número da residência, o CEP. Então, novamente, nós podemos criar aqui mais uma struct. Typedef struct, eu vou chamar essa struct de endereço. Pronto, agora vamos então preencher a nossa struct endereço. O que nós teremos aqui dentro? Eu vou colocar aqui as informações básicas de um endereço. Nós teremos então um vetor de caracteres para a rua, tamanho 50. Teremos outro vetor de caracteres para o bairro, também tamanho 50. Teremos um terceiro vetor de caracteres para a cidade, também tamanho 50. Um quarto vetor de caracteres para o país, também tamanho 50. E agora nós teremos aqui dois inteiros, um para o número e outro para o CEP. Então perceba, eu acabei de criar agora o meu tipo endereço. Então eu vou vir aqui dentro de pessoa e vou dizer que toda pessoa possui um endereço. Pronto. Tem mais alguma coisa que a gente poderia colocar aqui? Toda pessoa, quando ela é funcionário, ela possui um contrato de trabalho, certo? Vamos criar então mais uma struct para contrato de trabalho? Eu vou criar aqui então typedef struct. Eu vou chamar essa struct de contrato. Assim fica um contrato bem genérico, não especificando exatamente o que é. E aí, quais informações esse contrato terá? Vamos começar aqui com um código, int código. Todo contrato tem um código. Todo contrato tem uma data de assinatura, concorda? Então, olha só, por isso que é interessante nós termos aqui uma data bem genérica. Nós teremos aqui, então, um tipo data, só que nesse caso não é data de nascimento, é a data de assinatura. Então, eu vou abreviar dessa forma aqui, a data de assinatura desse contrato de trabalho. Nós também podemos ter aqui o cargo que essa pessoa ocupa. Eu vou chamar aqui de cargo e também será um vetor de 50 caracteres. Por fim, vamos colocar aqui uma variável do tipo float chamada salário, que é o salário que essa pessoa vai receber neste contrato de trabalho. Pronto, agora eu vou vir aqui dentro da struct pessoa e vou dizer que essa pessoa também pode ter um contrato de trabalho. E aí eu vou chamar essa variável de contrato. Vou abreviar para a gente não ter nomes muito extensos. Então perceba que nós criamos aqui agora uma série de structs. Nós temos o tipo data, nós temos
temos o tipo endereço, nós temos aqui o tipo contrato e nós temos o tipo pessoa. E aí dentro de pessoa, perceba, nós temos além do nome, nós temos uma data de nascimento, nós temos um endereço e nós temos um contrato, onde o contrato dentro dele também tem uma data. Mas nesse caso é a data de assinatura desse contrato. Agora que eu criei todas as structs que eu vou usar, olha só, a primeira alteração que eu vou fazer é aqui no meu nó. O meu nó não vai ter mais um elemento aqui do tipo inteiro, vai ter aqui um elemento do tipo pessoa, que eu vou chamar de P. Pronto, então todo o nó da nossa fila, além de um ponteiro para o próximo, também terá um elemento do tipo pessoa. E uma pessoa, consequentemente, tem todos esses elementos dentro dela. Agora, olha só, é extremamente importante. Antes de alterar os nossos procedimentos de inserção, remoção, imprimir e o nosso main, a gente precisa criar uma série de procedimentos e funções. Por quê? A nossa impressão da fila agora vai sofrer uma grande alteração. Por quê? Nós tínhamos apenas um número inteiro. Então, a gente fazia essa impressão diretamente aqui. Porém, olha a quantidade de informação que a gente tem agora. Nós temos data, nós temos endereço, nós temos contrato. Então, nós vamos precisar criar um procedimento para imprimir cada uma dessas informações. Então, eu vou colocar aqui um comentário e aí eu vou escrever aqui o seguinte: impressão das informações de uma pessoa. Agora, nós teremos que fazer aqui todos os procedimentos necessários para imprimir as informações de uma pessoa. Vamos começar com data, que é o mais simples. Olha só, é um procedimento, então não terá retorno, void. Eu vou chamar de imprimir data. E aí, se eu quero imprimir uma data, eu preciso receber aqui essa data, certo? Então, eu vou receber aqui uma data D e é essa data que eu quero imprimir na tela. Agora, olha só, eu vou imprimir uma data, mas que data é essa? É a data de aniversário? É a data do contrato? Nós não sabemos, certo? Então, nós não vamos colocar aqui nenhuma informação sobre a data. A gente vai simplesmente imprimir a data. Quando a gente for utilizar esse procedimento, antes de chamar esse procedimento, a gente vai então imprimir uma mensagem na tela dizendo se essa data é a data de aniversário, se é a data de assinatura do contrato, e aí a gente diz então que data é essa, ok? Essa data ela é composta de 3 elementos, certo? Então, %D, que vai ser o nosso dia, barra, %D, que vai ser o nosso mês, barra, %D, que vai ser o nosso ano. E aí nós vamos então saltar uma linha. De onde virá essas informações? Da nossa data D, ponto, dia. O segundo, da nossa data D, ponto, mês. E o terceiro, da nossa data D, ponto, ano. Pronto. Perceba que nós acabamos de imprimir uma data. Quando a gente vai quebrando o nosso problema em partes, fica muito mais fácil tratar as informações dessa forma. Perceba, é muito mais fácil imprimir cada estrutura que a gente tem do que criar um único procedimento para imprimir todas as informações de uma vez. Agora que nós fizemos a impressão da data, vamos para a estrutura seguinte, nós temos o endereço, certo? Vamos agora imprimir o nosso endereço? Vou saltar uma linha aqui, é um procedimento também, então void, vou chamar de imprimir endereço, e aí novamente, se eu quero imprimir um endereço, nós vamos então receber aqui uma variável do tipo endereço. Eu vou abreviar chamando essa variável de end. E aqui dentro agora a gente vai fazer algo muito semelhante ao que nós fizemos aqui. Então, para essa videoaula não ficar muito extensa, eu vou escrever todo o procedimento de impressão e aí depois eu explico o que eu fiz aqui, ok? Pronto, tenho aqui o nosso procedimento para imprimir endereço. Perceba que eu tenho uma série de printfs da linha 49 até a linha 55. Todas essas informações poderiam ficar dentro de um único printf. Porém, isso aqui é ao gosto do freguês. Então, você programador vai decidir aquilo que você acha mais interessante, que você acha mais fácil de entender. Se eu colocasse dentro de um único printf, nós teríamos aqui uma linha relativamente extensa. Então, eu prefiro quebrar em vários printf, ok? Eu estou aqui imprimindo um cabeçalho, uma quebra de linha e o nome endereço. Estou saltando uma linha. E aí eu começo a imprimir cada uma das informações. Perceba, 2 tabulações, rua, nós teremos aqui uma string, de onde virá essa string? Do nosso endereço ponto rua. Na sequência nós temos o bairro, %S, também é uma string, endereço ponto bairro. Nós teremos aqui também a cidade, que também é uma string, que virá de endereço ponto cidade, e o país, que também virá de endereço ponto país. Na sequência, o que está faltando? Número e CEP. São elementos inteiros, que virão de end.num e end.cep. Perceba que aqui eu salto uma linha e aqui eu não salto uma linha. Por quê? Isso aqui está diretamente relacionado à forma como você vai fazer a leitura de texto de uma string do teclado. Se você utilizar, por exemplo, a função scanf para ler texto, a função scanf não lê o enter. Mas eu prefiro utilizar a função fgetS. A função fgetS lê inclusive o enter que foi pressionado ao final da string. Então é por isso que eu não preciso saltar uma linha aqui. No final da nossa string já terá uma quebra de linha, ok? Vamos agora imprimir o nosso contrato. Eu vou colocar aqui então outro procedimento, void, vou chamar de imprimir contrato. Novamente, se a gente quer imprimir as informações de um contrato, nós precisamos receber aqui uma variável do tipo contrato, que eu vou abreviar, vou chamar apenas de C, e aqui dentro agora a gente vai então imprimir todas as informações de um contrato.
Pronto, temos aqui a nossa impressão do contrato. Olha só, printf, contrato, e aí eu vou colocar aqui o ID, o código do nosso contrato. De onde virá esse código? Ele é um número inteiro, virá do nosso contrato c.código. Na sequência eu vou saltar uma linha, e aí eu vou imprimir o cargo. O cargo é uma string, então %s virá da nossa variável c.cargo. Na sequência eu vou imprimir o salário, então R cifrão, %.2f, porque salário é dinheiro. E eu quero apenas duas casas decimais, por isso .2, e vou saltar uma linha. Essa informação virá da nossa variável c.salário. Por fim, o nosso contrato tem uma data de assinatura, certo? Olha o que eu mencionei aqui. Printf, data de admissão, eu abreviei admissão, ponto, dois pontos, espaço. Perceba que eu não saltei uma linha. E aqui agora eu estou chamando o nosso imprimir data. Vamos finalizar esse nome aqui. Pronto, imprimir data. Então perceba, aqui eu disse que tipo de data, o que significa essa data? É a data de admissão. E aí na frente, como eu não coloquei uma quebra de linha, será impressa então a data de admissão que está dentro da nossa variável do tipo contrato. Agora o que está faltando? Está faltando a gente imprimir as informações da pessoa, certo? Vamos então fazer aqui mais um procedimento, e aí esse procedimento vamos fazer ele com bastante calma. Void, eu vou chamar de imprimir pessoa. Se eu quero imprimir os dados de uma pessoa, a gente precisa receber aqui uma variável do tipo pessoa, que eu vou chamar apenas de P. Aqui dentro agora, vamos iniciar imprimindo o nome dessa pessoa. Então, printf, vou colocar uma quebra de linha, uma tabulação, vou escrever nome, dois pontos, %s. Novamente, se eu vou ler um nome com a função fgetS, já vai ter uma quebra de linha no final, então eu não preciso colocar uma quebra de linha aqui. Vírgula, de onde virá esse nome? Da minha variável p.nome. Perceba que nós temos aqui todas as informações da nossa pessoa. Na sequência, eu quero imprimir a data de nascimento. Toda pessoa tem uma data de nascimento. Então, novamente, printf, vou colocar aqui apenas uma tabulação, vou escrever aqui data de nascimento, espaço, e aí aqui na frente eu quero que seja impresso então a data de nascimento. Lembra que nós já temos um procedimento para data? Eu já disse que é a data de nascimento, então ponto e vírgula, e aqui agora eu vou chamar o nosso procedimento para imprimir uma data. E aí que data? Perceba que o nosso procedimento recebe uma data. Qual data que eu quero imprimir? A data que está dentro de p.data de nascimento. Pronto. E assim nós faremos então aqui na frente a impressão da data de nascimento dessa pessoa. Por fim, o que está faltando? Está faltando o endereço dessa pessoa e o contrato, certo? Nós já temos esses procedimentos. Vamos então chamar aqui o imprimir endereço. Eu preciso mandar um endereço. Então, onde está o nosso endereço? p.end. Perceba que nós temos aqui o nosso endereço. E por fim, está faltando agora o nosso contrato. Imprimir contrato, p.contrato. Pronto. Dessa forma, então, nós teremos impresso na tela todas as informações. Perceba que o nosso código ele fica muito mais organizado dessa forma. Ah, alterou alguma coisa no processo de impressão da data. Você só precisa fazer essa alteração dentro do seu procedimento imprimir data. Você vem aqui e faz a alteração que você precisa. Ah, alterou alguma coisa no endereço. Você vem aqui dentro de imprimir endereço e faz essa alteração aqui. Ah, alterou no contrato. Você vem aqui dentro de imprimir contrato e faz essa alteração aqui. Dessa forma, então, o nosso código fica bem mais organizado. Agora, olha só, tem outra parte muito importante. Eu vou colocar também aqui como comentário. Se a nossa struct vai ter todas essas informações, nós precisaremos ler essas informações, pelo menos do teclado, para testar nossa fila, concorda? Então, nós precisaremos de vários procedimentos ou funções para fazer a leitura dessas informações. Então, eu vou colocar aqui, esse trecho que a gente vai fazer agora é referente à leitura dos dados de uma pessoa. Novamente, vamos começar pela data, que é o mais simples que nós temos. Qual que é a ideia aqui? Eu vou ler uma data do teclado e vou retornar, vou devolver essa data para quem chamou. Então, nós teremos aqui uma função. Qual o retorno da função? Será uma data. Qual o nome que eu vou dar para essa função? Ler data. Nós não precisamos receber nada como parâmetro. Olha, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar uma variável do tipo data, percebe, eu apenas crio essa variável. Aqui agora eu vou imprimir uma mensagem para o usuário com o seguinte texto. Vou colocar uma quebra de linha e aí eu vou escrever aqui, digite a data no formato dia, dia, espaço, mês, mês, espaço, ano, 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 ano. Dois pontos, espaço. Apenas isso. Ah, Wagner, mas não precisa informar se é a data de aniversário, se é a data de admissão? Não, também não. Olha só, essa função ler data vai ser utilizada para ler qualquer tipo de data. Então, antes de chamar a função, eu vou imprimir na tela para o usuário se é a data de aniversário, se é a data de assinatura do contrato ou se é uma outra data. Agora, essa mensagem pode ficar aqui porque toda data precisa ser digitada nesse padrão aqui. Eu estou escolhendo esse padrão. Você pode escolher
outro padrão. Você pode, por exemplo, colocar o ano apenas com 2 dígitos, ok? Eu vou manter aqui com 4 dígitos. Feito isso, o usuário vai digitar a data no teclado, certo? Então, nós precisamos ler essa data. A nossa função de entrada scanf, o que é a data? São 3 números, concorda? Dia, mês e ano. Então, %d, %d, %d. Onde eu vou salvar essas informações? E-comercial, data, ponto, dia. Então, a primeira informação é o nosso dia. A segunda informação, e-comercial, data, ponto, mês. E, por fim, e-comercial, data, ponto, ano. Pronto, fizemos a leitura da nossa data. Agora, eu preciso retornar essa data para quem chamou. Então, returne a nossa data. Então, perceba, toda vez que eu precisar fazer a leitura de uma data, basta chamar essa função. Nós também teremos que fazer a leitura do endereço, a leitura do contrato e a leitura da pessoa. Então, vamos partir para o nosso endereço. Novamente, eu vou ler um endereço e vou retornar esse endereço. Então, nós teremos aqui uma função. Retorno é do tipo endereço. Eu vou chamar a função de ler endereço. Nós não precisamos receber nenhum parâmetro. E aqui dentro agora, novamente, eu vou criar uma variável do tipo endereço, preencher e retornar para quem chamou. Então, tipo endereço, eu vou chamar de end. Aqui nós iremos preencher essa variável e no final nós teremos aqui o nosso return end. Pronto. Eu vou então preencher as informações e já eu explico o que eu fiz aqui, ok? Pronto, temos aqui o nosso endereço. Olha o que eu acrescentei. Printf rua. Percebeu? Eu apenas estou pedindo o nome da rua. E aí o usuário vai digitar o nome da rua. O que é o nome da rua? É um string, certo? Então, eu estou fazendo a leitura de strings com a nossa função fgetS. Essa função recebe 3 parâmetros, onde eu vou salvar a quantidade máxima de caracteres e de onde será lido. Onde eu vou salvar? Na nossa variável endereço, ponto, rua. O nosso vetor para rua tem tamanho 50, certo? Como toda string termina com o caractere de fim de string, que é o _0, nós não podemos ler 50 caracteres, tem que ser no máximo 49. Então, essa é a quantidade máxima de caracteres que pode ser lida. Por fim, essa função aqui ela é feita para ler de arquivo, mas eu não quero ler de um arquivo, eu quero ler do teclado. Então, basta colocarmos aqui stdin. stdin faz referência à entrada padrão do computador, que por padrão é o teclado. Na sequência, o que nós temos é algo muito parecido. Agora que nós temos uma alteração, olha só, printf, número, que é o número da residência, nesse caso o número é inteiro, então scanf, %d porque é o número inteiro, e comercial end.num. Perceba que na função fgetS eu não utilizo o e-comercial, ok? Ela é diferente da função scanf. Na sequência, nós temos o CEP, que também é numérico. Então, scanf, %d, e-comercial, end.cep. E no fim eu tenho um getchar. Por que eu tenho um getchar aqui? Olha só, quando eu digito CEP, que é a última informação do nosso endereço, eu pressiono a tecla Enter, correto? O CEP, que são os números, serão lidos e serão salvos nessa variável aqui. Porém, o caractere Enter vai ficar no buffer do teclado. E esse caractere Enter pode gerar problema para a gente. Então, para evitar surpresas, eu estou limpando o buffer do teclado aqui. Eu sei que tem um Enter perdido lá, então eu estou fazendo a leitura de um caractere e não estou fazendo nada, não estou salvando, eu estou simplesmente retirando ele do buffer do teclado, ok? Na sequência agora, vamos fazer então o processo para ler as informações de um contrato. Se eu vou preencher um contrato e vou retornar, nós teremos então uma função. Tipo de retorno será do nosso tipo contrato, eu vou chamar de ler contrato, não receberemos nenhuma informação como parâmetro, não é necessário. Nós teremos aqui uma variável do tipo contrato, que eu vou chamar de C. Aqui no final nós teremos então o nosso return C. Pronto. E agora eu vou preencher aqui o nosso contrato. Pronto, temos aqui o preenchimento do nosso contrato. Olha só, a nossa variável C, printf, código do contrato. Lembra, todo contrato tem um código. Na sequência, nós temos uma data. Olha só, aqui que eu vou informar para o usuário qual é a data que ele vai preencher. Então, printf, data de assinatura, porque eu estou preenchendo o contrato. E aí, olha só, c.data recebe. Perceba, é uma atribuição que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou chamar a nossa função ler data, que nós já criamos aqui em cima. Cria uma variável data, preenche essa data e retorna essa data. Para onde vai essa data retornada? Vai aqui para o nosso campo c.data, porque é a data de assinatura do nosso contrato. Na sequência nós temos o cargo, então printf cargo, novamente o cargo é um texto, então fgetS eu vou salvar em c.cargo. No contrato nós temos também o salário, então printf salário, coloquei aqui o cifrão para o usuário digitar aqui na frente o salário desse contrato. Novamente nós teremos aqui um enter sobrando, olha só, os números serão lidos para a nossa variável salário, porém o enter vai ficar sobrando, concorda? Então, getchar, eu vou ler esse enter, eu vou ler um caractere, mas não vou salvar em nenhum local, é apenas para limpar o buffer
ler do teclado. Por fim, nós vamos então retornar esse nosso contrato. Agora, a única função que está faltando é ler uma pessoa, certo? Vamos então colocar essa função aqui na sequência. Eu quero ler as informações de uma pessoa e retornar. Então, o nosso tipo de retorno vai ser pessoa. Eu vou chamar a função de ler pessoa. Não precisamos de nenhuma informação como parâmetro. E aqui dentro agora eu vou criar uma variável do tipo pessoa, que eu vou chamar de P. Aqui no final nós iremos retornar essa pessoa. Vamos agora fazer aqui o passo a passo de como vai ser essa função. A primeira coisa que a gente precisa pedir é um nome, certo? Então, printf, eu vou saltar uma linha e eu vou imprimir aqui nome, dois pontos, espaço, e aí eu vou então fazer a leitura desse nome, f getS, onde que eu vou salvar essa informação? Na minha variável p.nome. Perceba que aqui dentro de pessoa eu tenho um campo nome. Esse nome ele é um vetor de caracteres, tamanho 50. Então, eu posso ler no máximo 49 caracteres. E de onde que eu vou ler essa informação? Do teclado. Então, stdin. Perfeito, fiz a leitura do nome. O que que nós temos agora? A data de nascimento, por exemplo, certo? Então, olha só, novamente. Aqui eu vou imprimir para o usuário que eu estou esperando a data de nascimento. Então, vou saltar uma linha e aí eu vou escrever aqui data de nascimento, dois pontos, espaço, e na sequência agora, olha só, eu vou fazer uma outra atribuição, pessoa, ponto, nós temos aqui a data de nascimento, vai receber, e aí novamente eu vou chamar aqui a nossa função ler data, pronto, então a data que for preenchida aqui dentro dessa função será retornada e será salva aqui nessa variável. E agora nós vamos fazer algo muito parecido para o contrato e o endereço, olha só, p.contrato, nós temos aqui um contrato, certo? De onde virá esse contrato? Na nossa função ler contrato. Pronto. E por fim nós temos o endereço. Então p.endereço, de onde virá esse endereço? Da nossa função ler endereço. E assim nós já estamos aqui retornando a nossa pessoa preenchida. Nós finalizamos então essa etapa de impressão e leitura das informações que irão compor a nossa fila de pessoas. Agora sim nós já estamos prontos para fazer então as devidas alterações na nossa fila. Perceba que tudo que nós fizemos até agora foi para tratar os nossos tipos de dados. O tipo contrato, o tipo pessoa, o tipo data, o tipo endereço. Então agora a gente vai começar a fazer as devidas alterações aqui na nossa fila. Vamos começar pelo inserir na fila. Perceba, nós não vamos mais inserir um número, nós vamos inserir uma pessoa. Então a gente precisa receber aqui um elemento pessoa, que eu vou chamar de P. Agora vamos fazer as devidas alterações. Olha só, nós vamos alocar memória, porém esse nosso nó, olha só, vamos alterar aqui. O nosso nó seta, nós não temos mais o valor, nós temos ali um campo P, que é a nossa pessoa. E aí, para não confundir esse P com esse P, eu vou chamar aqui de pessoa, com P minúsculo. Então, novo seta P vai receber a pessoa que a gente vai receber aqui como parâmetro. E o próximo continua recebendo nulo, lembra? Toda inserção em uma fila é feita no final, exceto, claro, uma fila de prioridade. O restante não sofre nenhuma alteração, olha só. Se a fila for nula, significa que é o primeiro nó. Se não, nós criamos um ponteiro para o primeiro nó, percorremos até o final da nossa fila e fazemos então a inserção do nosso nó. Perceba que aqui não é feito nenhuma alteração, apenas aqui no preenchimento do nosso nó. E no remover, o que a gente precisa alterar no remover? Nada. Olha só, a gente está retornando um ponteiro, certo? Então a gente recebe um ponteiro para a nossa fila. Se a fila não for nula, a gente remove o primeiro elemento da nossa fila e retorna esse ponteiro. Então aqui não sofre nenhuma alteração. Agora, o nosso imprimir vai sofrer aqui algumas alterações. Olha só, nós vamos receber o ponteiro para a nossa fila. Vou imprimir esse conteúdo aqui, fila, fim, fila. Só que agora, olha só, eu não quero aqui imprimir um número inteiro. O que eu quero imprimir aqui? As informações de uma pessoa, certo? Então eu vou chamar aqui o nosso procedimento imprimir, olha só, imprimir pessoa. E dentro de imprimir pessoa, lembra, a gente está chamando imprimir endereço, data e contrato. Vamos então chamar aqui imprimir pessoa. Nós precisamos passar aqui uma pessoa, a pessoa cujos dados a gente quer imprimir. De onde virá essa pessoa? Da nossa variável fila seta P. É a pessoa que a gente quer imprimir. Na sequência, a gente precisa percorrer a nossa fila. Então, fila recebe fila seta próximo. E aí, para diferenciar onde termina as informações de uma pessoa e começa outra pessoa, eu vou colocar um if aqui para verificar a nossa variável fila. Então, fila recebeu fila seta próximo. Se fila for diferente de nulo, significa que tem pelo menos mais um nó, ou seja, tem pelo menos mais uma pessoa a ser impressa. Então, eu vou colocar aqui um printf, aspas duplas, e aqui dentro eu vou colocar apenas uma série de linhas pontilhadas para separar as informações da pessoa que eu acabei de imprimir e da próxima pessoa que será impressa.
interessa. Então vou colocar aqui uma tabulação, uma sequência de linha pontilhada, vou saltar uma linha e outra tabulação. Pronto, essa é a única alteração. Esse trecho aqui nem é obrigatório, é apenas para separar as informações de duas pessoas. A alteração realmente necessária é essa linha aqui. Nós queremos agora imprimir as informações de uma pessoa. Por fim, só falta a gente alterar a nossa função main. Então olha só, aqui no case 1, onde a gente faz a nossa inserção na fila, a gente está pedindo um valor para o usuário, mas agora não vai ser mais um valor, porque nós não temos mais um número inteiro. A nossa fila agora será de pessoa. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo pessoa, chamada P, e aqui dentro agora, lembra, nós temos um procedimento para fazer, uma função, na verdade, para fazer a leitura de uma pessoa. Então, vai criar a variável pessoa, vai preencher todos os dados de uma pessoa e vai retornar essa pessoa. É isso que nós vamos fazer, então, aqui no nosso case 1. Olha só, o inserir. Nós não teremos mais isso aqui. Eu vou retirar esse trecho aqui, e aí, essa nossa variável P vai receber o retorno da nossa função ler pessoa. Pronto, então olha só, essa função vai preencher uma pessoa, vai retornar para cá. Agora eu vou chamar o inserir na fila, passando aqui a nossa variável P. Pronto, perceba, eu simplesmente alterei o tipo de elemento que eu estou mandando para inserir na fila. Agora é um tipo pessoa. O nosso case 2, remover, a gente vai remover um nó, esse nó vai ser retornado para cá, o nosso nó R. A única coisa que a gente precisa fazer agora é alterar esse printf. Perceba, o nosso nó não tem mais um valor inteiro, o nosso nó tem uma pessoa, certo? Então, eu vou simplesmente chamar aqui o procedimento imprimir pessoa. Qual pessoa eu quero imprimir? Perceba, eu preciso enviar para lá uma pessoa. Eu quero imprimir a pessoa que está em R, seta, P. Perceba, nós temos ali dentro os dados de uma pessoa. Na sequência, eu estou então liberando essa memória. O nosso case 3, imprimir a fila. Perceba, nós não fazemos aqui nenhuma alteração e no default também não. Vamos testar se tudo está funcionando corretamente? Eu vou vir aqui em View, Logs. Se tiver algum problema, vai aparecer aqui. Eu vou compilar e executar o meu programa. Tem um problema aqui, ele está dizendo, olha só, na linha 59, ele está dizendo que contrato, olha só, não possui um membro chamado código. Vamos ver então qual foi o nome que eu dei lá na nossa struct. Perceba que eu escrevi aqui código errado. Vamos alterar então. Pronto. Código. Corrigido esse erro de digitação, eu vou compilar e executar novamente. Perfeito, temos aqui o nosso menu, então vamos verificar se tudo está funcionando perfeitamente. Se eu tentar imprimir, perceba, a nossa fila está vazia, não tem ninguém na fila. Então, vamos tentar inserir alguém. Opção 1. Nome e data de nascimento. Perceba que ele passou direto. Por que isso aqui aconteceu? Porque, olha, eu digitei o 1. O que ficou preso aqui? Um Enter. Ficou preso um Enter no buffer do teclado. Vamos, então, retirar esse Enter daqui. Lá no menu da nossa função principal, no main, olha só, eu imprimo o menu para o usuário, escolho a opção e pressiono Enter. Esse Enter fica preso no buffer do teclado. Vamos retirar ele daqui, então. Pronto. Como a próxima informação que eu peço é um texto, é um nome da pessoa, então ele pega esse Enter e coloca como o nome da nossa pessoa. Vamos compilar novamente, pronto, novamente eu vou pressionar 1, perfeito, agora ele parou aqui em nome. Eu vou digitar aqui então, Maria Madalena, vou pressionar Enter, perceba, data de nascimento, digite a data no formato, dia, mês e ano, 1º de janeiro de 1998, vou pressionar Enter, código do contrato. Normalmente, num sistema real, esse código é gerenciado pelo próprio sistema, mas como o objetivo aqui é aprender, então eu pedi para o usuário digitar esse código. Eu vou colocar aqui um valor aleatório, pronto, vou pressionar Enter. Temos aqui agora, olha só, a data de assinatura do contrato, novamente nesse mesmo formato. Eu vou digitar aqui então 10 de dezembro de 2020. Vou pressionar Enter, cargo e salário. Perceba que após a leitura da data, também faltou a gente limpar o buffer do teclado. Aqui nós não tivemos problema porque após essa data a gente pede um número. O Enter não é um número. Então ele retira esse Enter e espera um número. Porém, tem um Enter sobrando. A próxima informação é um texto cargo. Então, faltou limpar aqui no final da data. Vamos fazer isso. Eu vou finalizar aqui. Vamos lá na nossa função ler data. Pronto. E aqui no final, vamos então novamente limpar o buffer do teclado. Vou compilar mais uma vez, afinal a gente alterou o nosso programa. E aí vamos novamente inserir a Maria Madalena. Maria Madalena, data de nascimento, 10 de dezembro de 1998. Código do contrato, 5 dígitos aleatórios. Assinatura do contrato, 10 de dezembro de 2020. Pronto. Cargo. Vou colocar aqui o cargo de caixa. Vou pressionar Enter. Salário, R$ 1.450. Vou pressionar Enter. Perceba que agora vem a rua. E aí eu vou inserir aqui alguns valores aleatórios. Primeira, bairro. Segunda, cidade. Terceira, país. Vamos colocar aqui Brasil. E por fim, número e o CEP.
Pronto. Será que foi preenchido corretamente a nossa pessoa? Vamos tentar imprimir. Opção 3. E aí, olha só, a nossa fila. Temos aqui a Maria Madalena, a data de nascimento. Temos um endereço com rua, bairro, cidade, país, o número e o CEP. E temos aqui o contrato, o código do contrato, a função, o salário e a assinatura desse contrato. Vamos tentar inserir mais um. Opção 1. Nome Marco Polo. Opa, apenas um O. Pronto. Data de nascimento 15 de fevereiro de 1986. Código do contrato. Data de assinatura do contrato 12 de fevereiro de 2018. Cargo, vou colocar aqui, é engenheiro de software. Salário, 7.500. Rua, quadra. Bairro, travessa. Cidade, vou colocar aqui, Rio de Janeiro. País, Brasil. Número, CEP. Pronto, vamos imprimir. Temos aqui agora, olha só, lembra, a inserção é sempre no final. Então temos a Maria Madalena, a linha pontilhada, porque tem outro registro, e aí temos o Marco Polo. Vamos tentar agora uma remoção. Opção 2, perceba quem é que vai ser removida. A remoção sempre é no início. Vai ser removida a Maria Madalena. Então eu vou digitar aqui opção 2, e aí perceba que nós temos aqui os dados da Maria Madalena. Se eu imprimir agora, nós temos apenas o Marco Polo. Então é isso aí, Rafael. Se ficou qualquer dúvida, não só o Rafael, mas qualquer um que está acompanhando o curso. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito postado aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.